E a nossa série ela tem por nome Origens, que é o nome da nossa conferência. E por que nós chamamos de Origem e não somente série da família? Porque para que nós possamos entender o fim, qual que é o comportamento ideal de uma família, nós precisamos entender a origem. Para que eu possa viver família plena aqui nos dias de hoje, eu preciso entender qual é a origem da família. Isso é importante para tudo na nossa vida. Imagine que você sempre dirigiu que carro? Um Fiat 147, que você pagou 500 conto no leilão. E aí, irmão, Deus te prosperou porque você trabalhou, você foi fiel, e agora você está dirigindo um S60 da Volvo, o carro, o sedã mais tecnológico do mundo. E aí, meu irmão, você comprou aquele carro importado, ele chegou, e você entrou dentro daquele negócio, você não sabe nem ligar, porque o Fiat 147 você tinha que ligar ele na banguela no morro. E esse aqui tem um cartão, e você precisa estar com o cartão perto do carro, e aí você fala liga, ou você aperta o botão start, você não sabe mexer naquilo, você não tem ideia como aquele troço está na porta da sua casa. A cegonheira deixou aquele monstro de R$195 mil, e você não sabe mexer. Que diabos eu faço com esse carro? Obviamente, você que é um homem que veio para o Blitz ontem, você vai fazer o quê? Você vai ler o manual, porque o homem adora ler manual. O homem chega à televisão, o que ele vai fazer? Eu vou ler o manual completo para eu não estragar. Lógico que não, ele vai fuçar até estragar e depois dizer, já veio com defeito. Já estamos falando sobre família, tá? E aí, tá o S60 da Volvo, você deveria fazer o quê? Eu vou pegar o manual e eu vou estudar e eu vou ler quais são as funções do manual, do carro. Por quê, meu irmão? Eu não sei se você percebeu, eu estou falando da sua vida. Ao ser salvo, você agora é um S60 da Volvo, você é um objeto complexo, você é um indivíduo complexo, você é um indivíduo cheio de botões, cheio de funções, cheio de sentimentos. Família é um carro complexo, é um troço difícil, que precisa de manutenção, precisa ser abastecido. Ele tem as suas variáveis, e eu não sei como que eu faço esse trem. Então o que você faz? Você lê o manual. E por que eu preciso ler o manual? Porque de fato, meu irmão, o cristão, ele não é revolucionário. O cristão, ele não é progressista. O cristão, ele não pode ser simpático de uma política progressista, que progride simplesmente pelo progresso. O cristão não é simpático ou devoto de uma política que é revolucionária, onde nós destruímos para reconstruir. Não é assim que funciona. O cristão ele se identifica muito mais com uma política conservadora. E aqui eu não estou sendo partidário, eu estou sendo filosófico no sentido, onde nós observamos a nossa família, porque, meu irmão, pensa só se você for revolucionário, a minha família está zoada, então chuta essa família e vamos começar outra, arruma outra mulher e outro filho. Não é assim. O cristão ele é de uma posição conservadora em relação à filosofia da vida, onde ele olha para a sua estrutura que está ao seu redor e ele pensa, o que está bom permanece, o que está ruim nós mudamos. Essa é a política ao qual o cristão se simpatiza ao tratar sobre a sua vida. Porque se eu sou revolucionário, pode até dar certo, mas a chance de zebrar é muito maior. Mas se eu sou conservador aqui, eu não estou falando de direita ou esquerda, mas se eu me conservo, se eu sou mais cauteloso, eu consigo preservar o que está bom e eu consigo mudar aquilo que está ruim, meu irmão. E aí eu preciso ser conservador ao olhar para a palavra de Deus e ter essa perspectiva de olhar para a minha casa e ver o que funciona, o que não funciona. Para que eu possa viver família hoje, eu preciso saber qual que é a origem. Onde que foi feito? Para que foi feito? Para que é esse botão aqui? Para que é esse outro botão? Para que é essa outra função? Para que homem serve? Para que mulher serve? Será que filho só serve para buscar Coca-Cola na padaria? É uma questão a se perguntar. Uma pergunta a se fazer. E aí, meu irmão, falar sobre família acaba que é muito clichê, né? Porque é muito comum você começar com essa frase: família é o maior projeto de Deus. É muito clichê falar isso. Deus tem um propósito na sua vida. Família é o projeto de Deus. É extremamente clichê falar isso.
E aí a minha pergunta é a seguinte: será que família é isso tudo? Será que família é tão importante? Será que família tem essa validade inteira, ao qual nós vamos gastar várias semanas falando só sobre isso? Tem alguma validade? E aí eu quero te apresentar 2 aspectos sobre a importância da família. O primeiro eu já esqueci, porque eu não anotei. O segundo eu anotei, então vou falar. Você consegue observar a importância de algo mediante o investimento de Satanás sobre aquele algo. Você consegue observar a importância de algo à medida que Satanás investe muito sobre aquele algo. Você viu Satanás se levantando contra as paredes pretas da igreja? Porque é tão tolo quanto enfiar 2 dedos no nariz, não é importante. Você viu Satanás se levantando contra Jesus durante os seus 33 anos na terra? Muito. Que dia que você viu na Bíblia Satanás quase, aparentemente pela leitura, se materializando para tentar alguém? Não vi. Mas com Jesus foi lá no cenáculo, foi no Getsemane, foi durante toda a sua caminhada. À medida que você percebe que algo é importante para Deus, é a medida a qual Satanás se levanta contra aquilo. Se Satanás está tão incomodado, isso deve ser no mínimo importante. E eu percebo isso no meu espírito, à medida que eu vou ficando agitado, que a vida dos irmãos vai desandando, que gente começa a me ligar: pastor, eu quero divorciar, eu quero sair da igreja, eu quero suicidar, eu quero morrer. Falar: entendi, o que está acontecendo? Nós estamos caminhando para aprender sobre algo, existe toda uma movimentação para impedir isso. Isso é comum, meu irmão. Esse é o primeiro aspecto. À medida ao qual nós entendemos que algo é importante, nós podemos medir pela investida do diabo. Isso não é regra, tá? Eu estou só jogando aqui para você ter uma perspectiva. A segunda coisa, nós podemos pensar em relação ao paradigma igreja e família. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão: família é mais importante que igreja. Família é o primeiro ministério, porque o casado cuida das coisas de casa e o solteiro cuida das coisas de Deus, cuida da igreja. A igreja, ela é importante, sim ou não? Claro que é, meu irmão, mas a igreja veio depois da família. A igreja foi fundada no mínimo 4.000 anos depois da família. A igreja só existe por causa da família. A igreja não é o fim em si mesmo. É aquele paralelo do carro. A sua família é um carro, mas carro não mora em posto de gasolina. Ele somente passa no posto. A igreja é o posto e a sua família é o carro. Vocês só passam por aqui para se empoderar, para se abastecer, para se encher, mas a casa de vocês é lá fora que tudo funciona. Deus não morreu, meu irmão, para construir. Deus morreu para ter Jesus morreu na cruz e Ele construiu e Ele edificou uma família. Somos uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Ele não nos chama somente de servo, Ele nos chama de filhos. Ou seja, Ele é o nosso Pai. Nós vamos falar sobre paternidade. Por que Deus não se manifestou como mulher? Você sabe que Deus, Ele não... Olha, é perigoso eu falar isso, né? Mas Deus tem gênero, irmão? Deus é Deus, velho. Se Ele quisesse ter se manifestado como mulher, mas não quis, por causa de um propósito muito claro. Jesus poderia ter vindo como mulher? Não vejo dificuldade nisso. Xiii, tá vendo, irmão? Esse negócio vai pegar. Mas Ele quis vir como homem. E nós vamos ver um propósito muito específico, apostólico, sobre isso. Até então é isso. Deus escolheu se manifestar como pai de muitos filhos. Então, meu irmão, a família é mais importante que a igreja. De fato, se vocês me encherem muito o saco, eu fecho esse trem, porque eu já tenho uma igreja na minha casa, que é a minha esposa. Não faço isso, brincadeira. Bom, lógico que eu não vou fazer isso. Mas é só para você entender que a família é o núcleo, irmão. A família é o núcleo. Se a minha família está doente, eu não posso sacrificar a minha família para estar na comunhão com os irmãos. O que o apóstolo vai dizer? Se alguém está vendo o seu irmão passar necessidade e não faz nada, ele é pior que um descrente, principalmente quando ele deixa os da sua casa. Ou seja, se a sua casa está doente, não está legal, mas a igreja está top, você dá dízimo na igreja, mas a sua conta de luz está cortada, não está errado. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer, meu irmão?
Você está aqui, né? Não é você vai abrir mão de um por causa do outro. Mas a família é o núcleo central, ela é o coração. No céu não vai ter placas de igreja, mas teremos uma grande família. Não a da Globo, mas a família de Deus. Porque família é mais importante, meu irmão, é o núcleo, é o centro, é o átomo, é indivisível. E aí, amado, antes de eu falar de fato, né, sobre família, eu gostaria de falar um pouco sobre redenção. Eu já contei essa história dezenas de vezes aqui. Imagina comigo que você tinha um barquinho de madeira, bonitinho. E aí um dia choveu muito, como chove em BH, e você saiu para brincar com o barquinho. E aí, brincando na enxurrada, a chuva foi forte demais e levou o seu barco embora e você perdeu o seu barco. Um belo dia, você andando pela avenida principal do bairro aqui, você viu que o barco estava sendo vendido numa loja e tinha o seu nomezinho escrito lá. E aí você falou assim: moça, esse barco é meu. Ela falou: não é seu não, eu tenho direito sobre ele. Você quer ele, então você tem que comprar. E você foi lá e pagou o preço e comprou esse barco. E agora esse barco é seu duas vezes. Primeiro porque você tinha ele lá atrás e agora porque você comprou. Eu acabei de descrever para você redenção. Redenção é um ato de compra. Redenção é o que Cristo fez conosco na cruz. Ele foi e nos arrancou da mão do diabo, nos arrancou do império das trevas. Com seu sangue e morte ele nos comprou. Redenção é isso, meu irmão. Redenção é quando eu recupero, é o ato de compra, é o ato de devolver a si mesmo algo. Redenção é o resgate, é trazer de volta, é trazer para o lugar original. É um resgate de uma propriedade. E aí, meu irmão, nós precisamos viver redenção nas nossas famílias. Nós precisamos resgatar algumas coisas na família. E aí nós vamos falar muito sobre patriarcado e a diferença de patriarcado e machismo. A diferença, meu irmão, de uma cultura masculina e de uma masculinidade que adoece a sociedade. Mas nós somos cristãos, sim ou não? E é isso, e nós vamos partir desse prisma, meu irmão. Não espere que será uma série progressista, apesar de você já me conhecer. Então, vamos seguir. Nós precisamos restaurar as nossas famílias, voltar para aquilo que é original. E aí eu quero fazer mais um parênteses aqui antes de continuar, que é importante. Nós vamos usar alguns termos que são muito caros, como paternidade, como família. Nós vamos falar de feminismo, de machismo. Nós vamos falar de patriarcado. E você precisa estar perto para você entender o que nós queremos falar. Você precisa acompanhar para que você não pegue nada distorcido. Nós vamos falar sobre os papéis caseiros, os papéis, as atribuições do lar. E você precisa estar perto para você ouvir. Porque se você ouve de longe, você fala: opa, peraí, esse trem está esquisito. Então, meu irmão, esteja perto, preste atenção, abra o seu coração. Então, nós precisamos de redenção familiar nas nossas casas. Precisamos restaurar algumas coisas na nossa casa. Por isso que eu disse, não é progressismo, não é revolução, mas é aquela ótica onde eu olho e eu melhoro aquilo que está bom, meu irmão. Eu transformo aquilo que está bom, mas preservando o que já foi estabelecido por Cristo. Precisamos de redenção. E a primeira coisa, então, a se descobrir é onde é esse lugar para onde eu preciso voltar. Como que eu vivo nesse lugar? Onde que é esse lugar de origem? Em toda a série, meu irmão, Origens, esteja com isso na mente. Redenção, família voltando para um lugar de onde ela se perdeu. Se vocês têm conflitos na casa de vocês, é porque alguma coisa se perdeu. Tem alguma válvula, tem alguma engrenagem que está desalinhada. Se perdeu algo e por isso está dando errado. E aí nós vamos voltar para o lugar de origem. Está claro até aqui? Toda a série tem isso na mente, redenção. E aí, meu irmão, o outro convite: não queira resolver apenas um sintoma local. Queira viver redenção. Porque às vezes a área X da sua vida está com problema. Resolver a área X talvez não resolve a relação. Você tem que procurar redenção e não resolver o sintoma. Febre é uma doença em si? Não é uma doença. Febre é um sintoma. Febre é um sinal. Febre é um mau comportamento do seu sistema nervoso por causa de uma bactéria, de uma infecção, de algo que está ali dentro, mas não deveria estar. Tem uma bactéria dentro de você, ela não deveria estar. O seu corpo eleva a temperatura, enfim, né? Você já conhece o negócio. Redenção familiar é identificar que tem algo dentro da nossa família que não deveria estar ali.
E porque aquilo está ali, está tendo uma febre, está quente o ambiente, os ânimos estão acirrados. E quando eu resolvo o problema da bactéria, a febre vai embora. Mas se eu só tomo um remédio para baixar a febre, a bactéria ainda está lá dentro. Mais cedo ou mais tarde ela se manifestará. Tenha isso em mente, redenção. Não foque no sintoma, foque na redenção. Porque band-aid não cura câncer. Às vezes o problema da sua família é um grande câncer e band-aid não cura câncer. O que talvez cura câncer é quimioterapia. E essa é a proposta dessa série, meu irmão. Mas vamos às origens. Abre sua Bíblia aí. Nada mais justo que Gênesis capítulo 1, né? O livro das origens. Se vamos falar de origens, vamos lá no começo. Capítulo 1 do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Gênesis capítulo de número 1, a partir do versículo de número 26. Posso ler, meu irmão? Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, réptil, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai a dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Agora dá um pulo lá para Gênesis no capítulo 5. Gênesis capítulo 5, versículo 1. Aí se você quiser pode deixar aberto em Gênesis que nós vamos ler bastante aí. Gênesis capítulo 5, versículo 1 vai dizer: esta, porém, é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus, fez o homem e sua mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou de homem. Ok? Ok. Nós acabamos de ler dois textos que contam para nós como foi a criação do ser humano. Ser humano, eu estou falando do gênero masculino e do gênero feminino. Ok? Homem e mulher. No princípio, o homem foi criado por Deus juntamente com a sua mulher. Só que nós acabamos de ler dois textos muito interessantes, que vai dizer aqui em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 5, está falando da criação da humanidade. Criação do conceito gênero humano. Deus está falando quando ele criou o homem. E quando eu digo homem, não estou dizendo sexo masculino, mas eu estou dizendo o homem humano. Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 5, Deus está contando que ele fez o ser humano. E aí deixa eu te contar uma bomba. No princípio, como nos diz Gênesis capítulo 5, homem e mulher eram uma única massa. Os dois se chamavam Adão. Vou dizer isso de novo. Antes do pecado, antes da queda, não existia Eva. Existia apenas Adão. Adão masculino e Adão feminino. Ai, pastor, que machista. Deixa eu te explicar. Adão não é nome. Deus é nome? Não, Deus não é nome. Deus é uma... Eu não vou saber dizer no português, mas é uma classificação da divindade. Adão não é um nome próprio, como é Filipe. Adão é uma classificação de um gênero, de uma espécie. Está claro até aqui? Gênesis capítulo 5, vamos ler de novo, versículo 1 e 2. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, e a palavra homem aqui no hebraico é humanidade, a semelhança de Deus o fez. Deus fez homem e mulher. Quando foram criados, Deus os abençoou e os chamou homem. Algumas versões vão dizer Adão. Então, quando Deus criou homem e mulher, os chamou de Adão. No hebraico, Adam, aquele que é humano. Então, meu irmão, Gênesis 1, 26, 28 vai dizer que Deus criou homem e mulher e falou para eles dominarem, para eles fazerem isso, para fazerem aquilo. E Deus abençoou os dois. Homem e mulher eram um só. Era uma única massa? Não, meu irmão, eram dois indivíduos.
Mas os dois eram Adão. Adão não é nome, Adão é classificação. Adam no hebraico, que significa ser humano. Não é isso que vai dizer em Gênesis 2:22? Deixará o homem seu pai, sua mãe, sua casa, ele unirá-se à sua mulher e os dois serão uma só carne. Esse era o propósito de Deus. Adão, homem, e Adão, mulher, eram uma única massa, uma só carne. No original, uma só carne significa uma só pessoa. E aqui eu quero te dar a primeira dica. Por que muitas das vezes as nossas famílias não dão certo? Porque você está tentando ser uma pessoa, marido, e você, mulher, com alguém que não é designado para você por Deus. Eu sou uma só carne, uma só pessoa com Michele Cristina. Ela é minha esposa. Se eu tentar ser com o meu pai o que eu deveria ser com ela, vai dar zebra na minha família. Se você transfere o afeto, o respeito e ligação que você deveria ter com a sua esposa para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, a sua família vai zebrar. Quantos casamentos não desandam quando nasce um filho e a mãe deixa de ser um com o marido e ela começa a ser um com o filho? Quantos casamentos não zebram porque a esposa dá mais atenção para a mãe do que para o marido e vice-versa? Porque Jesus disse, através da boca de Adão, e depois o Evangelho vai dizer isso, e depois Efésios vai dizer isso, você será um homem com H maiúsculo com a sua esposa. Então a sua casa nunca dará certo se você estiver distribuindo um afeto que não deveria ser canalizado para alguém, que não seja a sua esposa ou seu marido. Quer dizer que eu não posso me relacionar com pai e mãe? Não é isso que eu estou dizendo. Mas você, meu irmão, nunca viverá uma massa absoluta e plena, você nunca viverá família absoluta se você canalizar o afeto, o respeito e devoção a outra pessoa que não seja o seu cônjuge. Está claro isso? Primeira coisa que pode ser que a sua família não esteja dando certo. Se eu estou canalizando o afeto, amor, respeito, devoção, dinheiro para uma outra pessoa que não seja aquela mulher ou homem que dorme comigo, vai dar zebra, irmão. Porque a palavra de Deus diz, homem e mulher, uma massa, um propósito, um ser humano, uma só pessoa. Mas aí, Adão e Eva pecam. E quando Adão e Eva pecam, quando Adão homem e Adão mulher pecam, quando o ser humano peca, aí há um distanciamento. Aí há um partir. Não é isso que Jesus vai dizer? Moisés deu carta de divórcio para vocês por causa da dureza do coração. O que é um divórcio? É uma separação, é um corte. Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do seu coração. Mas Jesus vai dizer o seguinte: não era assim no princípio. Não era assim no princípio. Uma ótima figura de linguagem para classificar o divórcio, que é um luto, é um corte. É um corte. Onde você imagina que você vai pegar o seu bracinho e você vai dar uma facãozada nele assim para separar o braço do antebraço. Vai doer sim ou não? Essa é uma ótima figura de linguagem para um divórcio ou para quando um parente próximo morre. É um pedaço que foi embora. E Jesus está dizendo, não era assim no começo, porque era uma só massa. Mas por causa do pecado, agora homem e mulher estão em pé de guerra. Você conhece a história, né? A serpente enganou, aí Deus chega para Adão, o machismo começou aí. Porque ou o homem cria o problema, ou ele diz que o problema não é dele. O que você fez, Adão? Eu? Eu fiz nada não. Essa mulher que o Senhor me deu. Aí a mulher, eu? Gente, eu estou passada, Senhor. Não, eu? Não, foi a serpente. A família está separada. E é por isso que em Gênesis 2, na verdade Gênesis 3:20, vai dizer o seguinte: a mulher só é chamada de Eva depois da queda. Onde Adão fala assim, e a partir desse dia, Adão começou a chamar a mulher de Eva. Ele deu um nome para sua mulher. Porque agora eu tenho essa perspectiva, nós não somos mais um, nós não estamos mais ligados, não existe mais o nós, não existe mais uma massa, agora é eu e agora é você. Agora existe uma competição, porque era nós dois. Percebe que só houve pecado quando os dois comeram, só foi consumado quando os dois comeram. Depois do pecado, Senhor, não foi eu, foi ela, não foi ele não, Senhor, foi o outro. Não existe mais o nós, existe o eu.
E aí está a grande das nossas casas. Não existe o nós, existe o eu. Meu irmão, a casa não vai dar certo se existe o eu, a casa é o nós. Antes do pecado não havia individualidade, só havia Adão, homem e Adão, mulher. Depois não, agora você não é como a mim, você é Eva. E Adão adotou o nome de Adão aqui, né? Pela história. Mas família não era assim no começo, era uma massa. Aqui, meu irmão, nós estamos falando da criação da família, da humanidade, do conceito e propósito. Nós acabamos de ler em Gênesis capítulo 1 qual que é o propósito. O propósito da humanidade, dominar, frutificar, multiplicar. E a família é o núcleo central e indivisível da humanidade. A igreja precisa perseverar nisso, meu irmão. A família brasileira precisa pensar nisso. E eu não estou com um discurso aqui, né, polido, nós estamos defendendo a família brasileira, isso é a maior balela, meu. Nós queremos, de fato, viver redenção em Cristo, não é um discurso polido, direitista, né? Família brasileira, lutar pelos bons costumes e a moral da família brasileira, isso é uma baboseira para mim, uma hipocrisia. Estamos falando aqui das nossas dinâmicas familiares, para você que pega ônibus, para você que tem conflito com a sua esposa, para você que tem conflito com seus filhos. Então nós acabamos de falar da criação do homem, gênero humano. E agora nós vamos falar da criação de cada um. Vamos agora, criação de cada um. Criação do homem. Está claro até aqui, irmão? É importante que esses conceitos de hoje fiquem claros, porque eles serão base para o resto da série. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Nós falamos da criação da humanidade, do conceito ser humano. Nós falamos do propósito em Gênesis 1, 26. Multiplique, domine sobre a terra, sobre os peixes, sobre os animais, multiplique, frutifique. Vamos falar da criação do homem. Agora nós estamos falando do homem masculino, sexo masculino. Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem. Aqui, quando você vai ver no original, está falando homem, sexo masculino, do pó da terra. E soprou em suas narinas um fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Um versículo só. Rápido, objetivo. Vamos ver a criação da mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 25. Meu irmão, nós estamos falando de família, irmão. O homem é um versículo. Vou no shopping, comprou uma meia. Eu fui no shopping, eu peguei a meia e eu voltei para minha casa. A mulher vai no shopping comprar uma meia. 9 horas da manhã, da terça-feira. Ela volta na quinta. Não é verdade? Mas vamos lá. Mas isso não é regra não, irmão. Eu sou essa pessoa que vou para o shopping na terça e volto na quinta. E eu casei com uma mulher que gosta de shopping também. Então nós voltamos na sexta, né? Então é uma benção. Mas vamos lá, criação da mulher. Gênesis 2, 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo, toda a ave dos céus, trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, às aves do céu, a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne no seu lugar. E da costela que o Senhor Deus fez, tomou Adão a mulher, tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe Adão, e disse a Adão, meu irmão, isso é romântico, esta agora é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, essa será chamada mulher. Não, ela não é chamada de Eva, ela é mulher, porquanto do homem foi tomado. Portanto, deixará o homem pai e mãe, apegará-se ou juntará-se a uma mulher, e serão ambos uma só carne, e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Está vendo? É complexo. Marido, como é que foi seu dia? Foi bom. Mulher, como foi seu dia? Acordei 8, abri o olho, escovei o dente, peguei um ônibus, estava cheíssimo, uma mulher grossa falando alto. Então relata aqui, meu irmão, romântico. Isso é variável, irmão. Lá na minha casa, eu e a Michelle, nós temos muitas variáveis, né? Ela chega do trabalho, eu falei, e aí, como é que foi o dia? Foi bom. Tá, mas bom quanto?
Bem bom. Lá em casa sou eu que falo mais, ela fala menos. Então nós estamos falando aqui de um conceito geral, mas podem haver variáveis. Né? O que está na Bíblia é bíblico, de resto a gente vê. Então essa foi a criação da humanidade. Criado diferente, o homem foi criado barro, a mulher foi pegada da costela ali. A gente depois, outro dia, a gente pode ver os desdobramentos do que é o barro, do que é a costela, a gente pode romantizar esse negócio, vai ficar bonito. Mas até então, eu queria falar sobre essa criação da humanidade. Foram criados de formas diferentes, porém com o mesmo propósito. O homem do barro, a mulher da costela, mas depois o propósito é o mesmo. De formas diferentes, porque homem e mulher são complementares, irmão. Homens e mulheres são complementares, nós vamos ver isso. E Deus me deu tanta graça de conhecer pessoas e de ter alguns recursos e para poder trazer isso para vocês. Estudos científicos que colaboram, meu irmão, e impulsionam a palavra de Deus, que vão dizer sobre a complementariedade de homens e mulheres, da diferença, meu irmão, comportamental, orgânica, estrutural de homens e mulheres. Isso é complementar. Só reforça tudo que nós queremos construir. Então, meu irmão, essa é a criação de homem e mulher. E aqui nós vemos os propósitos incutidos. Porque se você acha que o propósito da mulher é apenas... Quem vem no Blitz tem certeza que não. Mas se você acha que o propósito da mulher é apenas arrumar casa, reproduzir, cuidar de menino, você não entendeu nada. Se você acha que homem só serve para pagar conta, para trabalhar, para ver futebol e comer churrasco, você está vivendo família errado. Não, esse não é o propósito. Não é por aí, meu irmão. Não é isso. O que nós falamos ontem, homem não é questão de parecer, é questão de ser. E quando eu sou, eu faço. Mas isso aqui é o início, meu irmão. Outro dia a gente pode falar das consequências da queda, nós vamos falar como que isso mudou a nossa vida. Mas entenda que nós somos criados, homem e mulher, à semelhança de Deus. E tudo que nós veremos aqui é vida de Deus. Tudo que nós veremos aqui é reprodução de uma imagem e semelhança de uma realidade dos céus. Então hoje eu quero falar do propósito da família. Nós estamos criando as bases. Propósito orgânico geral. Depois nós falaremos de homem, mulher, filho, queda, dinâmicas familiares. Hoje eu quero falar do propósito da família. E aí, como nós lemos no versículo 26 do capítulo 1, nós encontramos a primeira coisa. Você entendeu que tinha Adão, homem, e Adão, mulher. Os dois foram criados por Deus, os dois com um único propósito. Mas como houve o pecado, houve uma separação, os dois estão brigando. Adão está chateado com Eva, porque ela o induziu ao pecado. Paulo vai dizer isso, foi a mulher que pecou primeiro e levou o homem. E daí vem essa briga eterna de homem e mulher. O homem quer destruir aquela a qual ele deveria proteger, mas você aceitou Jesus, você está crente, você está restaurado. O que é que eu faço com tudo isso? Vamos para a origem. E o versículo 26 vai nos contar algo. E qual é o chamado da família? Qual que é o chamado de homem e mulher? Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Homem aqui não é masculino, homem no versículo 26 é Adão, é humanidade. Então vamos traduzir. Então disse Deus, façamos a humanidade, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E a humanidade deve dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes, sobre toda a terra, sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Propósito da humanidade. Primeira coisa, a família foi chamada para dominar sobre tudo. A expressão aqui, dominar, eu quero que você entenda muito bem, porque ontem no Blitz nós aprendemos que dominar é uma coisa ruim. O homem não domina, ele orienta, ele dá propósito, ele dá direção. Quem domina é Adão caído. Jesus, ele orienta. Mas entenda quando eu digo dominar, aqui nessa memorável noite, eu estou querendo dizer da perspectiva de cuidar, de dar conta, de administrar. Eu domino esse negócio, está tudo dominado, não do prisma negativo. Entenda, meu irmão, que nessa época só tinha animal e planta. E Deus está dizendo, sobre todo animal, sobre toda planta, sobre tudo que existe, domine. Se tivesse carro, avião, navio, computador, Deus ia falar, domine sobre essas coisas. Mas Deus está dizendo, sobre tudo que existe, domine sobre essas coisas.
A família, ela foi chamada para exercer controle, domínio, soberania sobre a terra. Esse é o propósito da família, meu irmão. Usar bem os recursos, aproveitar, meu irmão, bem os recursos, colocar as coisas em ordem, definir nome dos animais, construir, fazer. Deus falou: Adão, vai dar nome para os animais, vai dar nome para o bicho, tá vendo? A vaca tem cara de vaca, irmão. Macaco tem cara de macaco. Você olha para a girafa e você pensa outro nome? Tudo está certinho, porque a primeira família organizou, estruturou. Esse é um princípio de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, e de repente Deus disse: haja luz, ou seja, Deus vai trazendo ordem, Deus vai dominando, Deus vai equalizando tudo. E esse é o propósito da família, equalizar as coisas. Não é assim que é o casamento? Pega o Joãozinho desajustado, a Mariazinha desajustada, e os dois vão morar debaixo do mesmo teto. Misericórdia, graças a Deus que o Bolsonaro não liberou armas, senão os dois se matavam dentro de casa. Mas à medida que eles vão caminhando, eles vão o quê? Se ajustando, se equalizando, dominando, usando bem os recursos, eles vão colocando em ordem, eles vão dando nome às coisas. A família, meu irmão, ela foi feita para dominar, para funcionar bem. Então, deixa eu te contar, eu conheço famílias que a renda bruta da casa é de mais ou menos R$4.500. É um bom dinheiro, sim ou não? Mas vive numa pindaíba miserável. Por quê? Não domina, não administra bem, não ajunta, não... Cada um filho ganha 1.000, o outro ganha 2, o outro ganha 500, e cada um gasta o seu e que se lasque o resto. Família não foi feita para funcionar assim. Família foi feita para funcionar bem. Família foi feita para administrar os recursos bem. Minha família era maravilhosa, meu primeiro salário, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, né? Salário mínimo R$300 na época. Trabalhei um mês, ganhei R$350. Aí eu comprei uma calça, tinha uma vizinha minha que vendia roupa, eu comprei uma calça com ela. Comecei a trabalhar, querendo andar mais bonitinho, comprei uma calça. Pensa que a calça custava uns R$40. A calça custava acho que 50. Sobrou quanto? Trezentão, irmão. Trezentão, há quase 15 anos atrás? Oxe, meu amigo, é muita grana, tá maluco? Aí, guardei o dinheiro na gavetinha, fui para a escola, voltei, vou pegar meus trezentão, abri a gaveta, cadê o dinheiro? O devorador tinha levado. Devorador, quem que era, meu irmão? Minha mãe. Falei: mãe, cadê meu dinheiro? Não, peguei aí para pagar a moça que você comprou a calça, que ela veio cobrar. Eu falei: ah, não, tá bom, obrigado. E cadê o troco? Aí eu comprei umas coisinhas, umas verduras. Eu falei: com R$300? Que verdura que é essa que você comprou? E comeu o meu primeiro salário, irmão. Comeu, sabe o que é comer? Pegou de oferta. Mas nos próximos meses nós ajustamos. Então, ó, a conta de água, a conta de X, a conta é sua. Você já faz parte do orçamento familiar. Porque a família foi chamada para administrar bem os recursos. Ah, mas meu pai ganha 20 mil, eu vou pagar uma conta de água de... Meu pai não ganhava, mas estou dando um exemplo. Meu pai ganha 30 mil, eu vou pagar uma conta de água de R$50. O seu pai está te ensinando sobre família, ele não está... Você está entendendo, meu irmão? Se você está aqui, se você é um pai, seu filho trabalha, o obriga a pagar conta. Então joga ele lá na rua. Porque a Bíblia vai dizer: aquele que não trabalha, também que não coma. Faça um favor para o seu filho, tome parte do salário dele. Porque quando ele casar, o governo vai fazer isso e não vai ter muita dó. Quando eu casei, a CEMIG foi lá e cortou minha luz. Eu falei: que é isso? Ué, a Michelle falou: você pagou a conta? Eu falei: mas tem que pagar. Eu esqueci que tem que pagar. Então, meu irmão, vocês pais, entreguem responsabilidade para os vossos filhos. Porque a família, meu irmão, ela foi feita para administrar bem, para aproveitar, para colocar em ordem. Então uma família que ela levanta, trabalha, almoça, paga boleto, dorme, ela não está vivendo a plenitude. Meu irmão, não é só para existir, é para viver. A família não foi chamada só para existir, ela foi chamada para viver. A família foi chamada para exercer controle, domínio, soberania sobre a terra, usar bem os recursos. Qual foi a última vez que você e a sua família, você enquanto família, dominaram sobre algo? Vocês compraram, vocês venderam, vocês construíram, edificaram, vocês avançaram enquanto família.
Nós vamos trocar de carro, a família vai trocar de carro. Nós vamos fazer uma viagem. Nós vamos pagar X. Nós vamos mudar a nossa estrutura familiar, porque fulano vai fazer um curso. Nós vamos mudar a estrutura organizacional da nossa família, porque fulano vai fazer um intercâmbio. Então, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Que dia que vocês dominaram sobre algo, dominem sobre o peixe, sobre o mar, sobre as aves, sobre tudo que existe, tudo que se move na terra, meu irmão. Que dia que vocês, enquanto família, dominaram sobre algo. Pastor, mas eu sou filho, eu não posso fazer. Meu irmão, eu estou pregando para quem está aqui, que Deus te dê estratégia para levar a sua família para um outro patamar. Que dia que você falou com seu pai, esse negócio de ficar guardando dinheiro debaixo do colchão não existe mais. Esse negócio de ficar guardando dinheiro na poupança da caixa, esse trem é brega, esse trem não está na moda mais não. Vamos colocar esse seu dinheiro, esses 10 mil que o senhor tem, vamos colocar num banco digital, isso aí vai render um dinheirinho para nós. Que dia que vocês, enquanto família, se estruturaram para avançar, para melhorar. Está entendendo, irmão, o que eu estou querendo dizer? É como família se organizar. E aqui eu estou falando estrutura familiar, pai, mãe, filhos. Ok? Ok? Porque se você já casou, vocês devem honra aos seus pais, mas você não vai conseguir interferir muito lá, e eu espero que eles também não estejam interferindo na sua casa. Então eu estou falando de pai e mãe para baixo. Então se você é filho, pensa para cima. Se você é pai e mãe, você pensa para baixo. Certo? Eu tenho os meus pais, não estão aqui, estão lá em casa, na casa deles, na verdade. Então eu estou falando, essa pregação é para mim e para minha esposa. Meu pai e minha mãe vão ouvir essa ministração durante a semana e eles vão aplicar para a casa deles, junto com o meu irmão. Tá claro isso aqui, irmão? Vamos separar o que é família e o que é familiar. Misericórdia, mas meu pai não é minha família? Ele é seu familiar a partir de hoje. Sua família é sua esposa, seus filhos. Você deve a eles honra, você deve a eles respeito, você deve a eles dignidade. Quando eles fizerem 65 anos, acho que é 65, judicialmente eles são sua responsabilidade. Então não pode deixar o velhinho sozinho, você tem que colocar ele para tomar sol e depois tirar, né? Não pode esquecer o velhinho no sol. Mas a família, meu irmão, ela foi feita para dominar. Deus nunca... Aí tem uma chave aqui. Porque Deus nunca disse para dominar sobre outra pessoa. Você não deve dominar no aspecto pejorativo sobre a sua família. Você colabora, você ajuda. Mas, se você está aqui, você é de menor, você está no prejuízo, viu? Só queria te falar isso. Enquanto você estiver morando na casa dos seus pais, chora que é melhor. Se falou que não vai, não vai. Mas eu não aceito. Então alugue um barracão e pague as suas contas e vai ser feliz. É assim. Eu casei, graças a Deus, porque eu encontrei uma mulher abençoada. E ela também encontrou um homem super abençoado. Mas eu já estava com 24, quando eu casei, 24 anos, por aí, né? Já não estava dando certo, irmão. Na minha casa, eu sou homem. Eu trabalho. Eu tenho a minha grana. Papai e mamãe não tá rolando mais. Ó, beijo. Tá osso ficar aqui. Sou homem, entende? Eu preciso de uma mulher, eu preciso de uma casa, eu preciso me organizar. Então já vai pensando aí, irmão. Esperto. Mas se você tá lá de baixo e tem 40, só lamento. Tá ruim, viu? Só queria te falar que tá errado, muito. Tá muito errado. Já tá na hora de você vazar, irmão. Você vai para uma festa de aniversário e aí você fala assim, mãe, eu vou voltar 10. A vontade de sua mãe era de falar assim, não volta não. Já era para você ter ido, né? Não era nem para você estar aqui. Como é que você está avisando que você vai voltar, miserável? A sua, né, vai, então vai. Aluga Sabe por que eu estou te falando isso? Eu não tenho nenhum problema. Lá na minha faculdade eu tenho meninas de 18 anos que vieram do interior e moram sozinha aqui. Rala de dia ou rala de noite, trabalha. Menina de 18, 19 anos. Não, irmão. Um homem só é homem quando ele encontra uma família. Então, irmão, você vai arrepender de vir nessa série. Então, fique esperto. Vai alugar um barracão se você não está satisfeito com a estrutura da sua casa. Fala que é homem, mas sua mãe lava sua roupa, então é um negócio complicado, né?
Enfim, vamos seguir, irmão. Primeira coisa, a família foi chamada para dominar. A família foi chamada para se organizar, para se estruturar. Irmão, eu preciso voltar nesse aspecto aqui. Eu preciso finalizar, isso que está me perturbando. A nossa geração, né, ela é uma geração de muita informação. Muita informação. É muito rápido. Eu estava aqui no culto, acabou, o celular apitou, pô, amanhã já não tem aula. Antigamente eu teria que sair daqui, dirigir 18 quilômetros para chegar lá e ver um papel na porta. Hoje não, decidiu, o reitor dirigiu lá na casa dele, seja lá onde ele for, já colocou no sistema. Minas Gerais está sabendo. Pelo fato de nós termos muita informação, nós já achamos que nós temos uma formação. E pelo fato de acharmos que temos uma formação, achamos que não precisamos mais nos submeter sobre as autoridades que estão sobre nós. Então, se você está aqui e você mora com seus pais, sossega o seu facho em nome de Jesus. Porque você está pecando. Porque a Bíblia diz, obedeçam os vossos pais em tudo. Tudo. Pastor, mas meu pai me faz raiva. Um dia eu vou pregar para ele, mas nesse momento eu estou falando para você. Obedeçam os seus pais em tudo. Então, com muito amor. Se está ruim para você, liga para o Iata, ele tem uma república, né? Para meninos. Liga para ele, Iata. Tá? Não consigo mais morar com os meus pais porque eu já tenho 30 anos, eu tenho 20 cacetada, e eu sou homem, a minha família não me respeita como homem. Você pode alugar um quarto para mim? Ele vai alugar com muito prazer. Não sei se com muito prazer, né? Mas sei que vai. Eu não sei. Talvez ele alugue porque ele precisa do dinheiro, mas tudo bem. Você está entendendo? Você tem que andar conforme, meu irmão, a música está tocando. Não dá para você exigir um nível de liberdade se você está debaixo da casa dos seus pais. Isso é família, irmão. Eu já tinha 23 anos. 23 anos, já trabalhava, irmão. Já era barbudo. Não barbudo, assim, mas tinha um negocinho, né? Mas já trabalhava, já tinha dinheiro, já era vivido. Aí fui lá, já trabalho, coloquei um brinco, irmão. Coloquei um brinco. 23 anos, eu sou dono de mim. Cheguei, irmão, foi um velório na minha casa. Minha mãe falou assim, eu não acredito. Hoje eu estou perdendo um filho. Falei, que isso? Minha mãe decepcionou, meu pai decepcionou. O que eu fiz? Fui no banheiro e tirei. Eu estou debaixo da casa de um homem e de uma mulher, e a casa é deles. Eu preciso honrá-los, a casa é deles. Quando eu sair de casa, quando eu tiver lá a minha mulher, eu furo até a testa. Agora não. Você está entendendo qual que é a dinâmica? Para que se vê família, você tem que seguir os princípios. E a família, fechei isso aqui, ela foi feita para dominar. Não dominar sobre o outro, mas dominar sobre a vida. Então você homem, você mulher, vocês foram chamados para dominar sobre a vida, estruturar a vida, organizar, meu irmão. É TDR, família tem que TDR. A minha família é uma família muito agitada, né? Família pai e mãe, a gente é muito agitada. Minha mãe falava assim, comida está pronta. Aí um vai, pega o prato e senta na televisão, o outro senta na cozinha, o outro no computador. A família da Michelle, não. Primeira vez, né, comecei a namorar, a mãe dela falou assim, comida está pronta. Aí, não, espera que fulano está terminando lá, ele vai vir almoçar com a gente. Né? Aí teve que esperar, né? Foi muito curioso. Aí todo mundo pegou o pratinho bonitinho, todo mundo sentou na mesa, todo mundo orou, e eu tô assim, que é isso aqui? Tem esquisito. Né? Aí todo mundo orou, né? E começamos a almoçar, e começamos a conversar. E como é que foi seu dia? Foi bom. Esquisito. Estranho. Aquela conversa. E papo vai, e ali vinha aconselhamento, e daquilo ali saiu uma DR, e vinha um problema, e parará. E hoje é uma cultura na nossa casa. Às vezes a gente vai almoçar, e a gente está perguntando, a gente vai almoçar onde hoje? Vamos almoçar na sala, hoje nós estamos largados. Mas normalmente a gente senta na bancadinha que a gente tem, troca ideia. Às vezes mesmo que dá a fim de conversar, está assistindo um troço no celular, mas é uma cultura, é algo que ficou muito marcado. Porque a família precisa desses momentos onde ela se organiza, onde ela senta, onde ela conversa, onde o pau quebra. É isso, irmão. Televisão no quarto é o demônio. É um demônio. Eu vou te falar que televisão no quarto é um demônio. Vou orar aqui que esse demônio cai lá no quarto. Por quê? É o grande refúgio. É o grande refúgio. Você vai na sua televisão, você fica no seu quarto. Televisão hoje é até brega falar, porque tem Netflix no celular. Então você fica no seu celular e acabou. Mas a família, ela precisa, meu irmão, ter esses impasses, esse momento onde ela conversa, onde ela domina, onde ela vai. Nossa, eu estou tão longe de acabar.
A segunda coisa, está lá no versículo 28, que vai dizer: Deus abençoou e disse: sejam férteis e frutifiquem, multipliquem, encham a terra. Alguns pensam, meu irmão, que se Adão não tivesse pecado, a gente estava até hoje no jardim lá, comendo manga. Eu não acho. Sabe por que eu não acho? Porque, meu irmão, que se com o pecado caído a gente construiu tudo isso, imagina se a gente estivesse vivendo a plenitude da sabedoria de Deus, irmão. Se com o pecado, você é pecador, meu irmão, se o homem pecador fez um iPhone, se o homem pecador fez uma tela que tem umas letras que passa, se o homem pecador pegou uma molécula de som e conseguiu enfiar esse trem dentro de um trem de ferro, e se aperta o botão e o trem canta, misericórdia. O que nós não teríamos construído se estivéssemos vivendo a plenitude com Deus, irmão? É maluquice. É para lá da imaginação. Nós somos feitos para edificar, para construir, para frutificar. Existe, meu irmão, em nós o potencial de frutificação, um potencial de multiplicar. E aqui, eu não estou falando só sobre filhos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Um casal, homem e mulher, casados, que não têm filhos, ou que optaram por não ter filhos, deixa eu te falar, eles não estão em pecado, mas a relação deles está incompleta. O para casa não está completo. Um casal que fala assim: nós não queremos ter filho, é pecado? Irmão, eu não vou dizer que é pecado, mas está incompleto, porque a palavra de Deus diz: multiplique, encha a terra, os filhos são herança do Senhor. É como se Deus está te oferecendo uma coisa boa e você falasse: não quero não. Está errado. Você está rejeitando algo da parte de Deus. Está errado. Ok? Está em pecado? Não vou usar dizer, mas a sua relação está incompleta. Lógico que o filho é interessante que venha no momento oportuno, na sua organização familiar, mas filhos são herança do Senhor. Filhos são herança do Senhor. Pastor, eu não posso ter filho. Oxi, tem 8.000 crianças para ser adotadas aí, ué. Entra na fila. Filhos são herança do Senhor. E aí nós temos que multiplicar a vida de Deus que está em nós. Isso é responsabilidade da família. Se existe alguém na sua família, meu irmão, que tem um dom, e eu sei que tem, é responsabilidade da família impulsionar, multiplicar esse dom. Por exemplo, vou contar o meu irmão para mim é um exemplo claro disso aqui. Meu irmão, um belo dia nós percebemos que ele tinha uma habilidade, vamos chamar de dom, para desenhar. O menino é bom. Cara, esse menino é bom. Quer fazer um curso de desenho? Fez um curso. Melhorou um pouquinho. Quer fazer um outro curso de desenho? Melhorou um pouquinho. Cara, começou a melhorar. Todo o dinheirinho que entrava para ele, 15 anos, eles compravam um livro para estudar. Cara, esse moleque é bom. Aniversário, não vou dar uma camisa para ele, vou dar um kit de lápis, alguma coisa que vai colaborar. E, cara, percebe? Eu estou investindo, estou incentivando. Cara, eu estou querendo fazer um curso de design. Cara, vamos lá. Tá vendo? Eu, enquanto família, nós estamos multiplicando, nós estamos incentivando esse negócio, nós estamos frutificando aquilo que há em você. O resultado, passou na federal, vai começar a fazer um curso. Vai aleluia. Passou lá, passou em Belas Artes, vai começar a graduação em artes visuais, na UFMG. Porque a família é responsável por multiplicar esse negócio que está dentro de alguém. Então, se existe alguém na sua casa que tem um dom, que tem um chamado, que tem um troço, é responsabilidade da família multiplicar isso. Um outro testemunho que eu tenho aqui, que eu acho maravilhoso, é a família do Hudson, a Tatá e a Joyce. Os pais deles, que são os meus padrinhos de casamento, são um exemplo de família para mim. Exemplo, meu. Quantas vezes eu vi os meninos virando à noite, quase conversando na porta da igreja, se integrando e trabalhando, e os pais aguardando, os pais levavam, os pais nunca mediram esforços para proporcionar e impulsionar o dom de servir a Deus. E esse menino tem um dom, então é importante que ele exerça esse dom. Você está entendendo aqui, meu irmão? A família é responsável por impulsionar. Eu tenho uma mulher que acredita mais em mim do que eu, às vezes. Muito mais. Porque a família é responsável por fazer com que o outro enxergue aquilo que ele não enxerga nele. A família frutifica no outro. É responsabilidade da família multiplicar aquilo que Deus colocou em nós. É responsabilidade da família dar destino aos seus filhos. É você, pai, que vai dar destino ao seu filho. É você, mãe, que vai dar destino ao seu filho.
Entenda que a família que multiplica, a família que frutifica, o seu núcleo familiar deve multiplicar aquilo que está em vocês. Responsabilidade da família. E aqui eu não quero pesar ninguém e trazer culpa e falar, nossa, eu estou todo errado. Que bom que você está entendendo que você está errado, você tem a oportunidade de mudar. Mas é responsabilidade da família, meu irmão, dar destino, frutificar aquilo que está dentro de nós. Então, seu filho quer fazer uma faculdade, a sua mãe quer voltar a estudar, o seu pai quer concluir os estudos, você é responsável por multiplicar isso. E às vezes você está num contexto familiar que vocês não conversam muito, todo mundo é caladão, mas sempre tem alguém que vai soltar um negocinho assim. Seja esperto, irmão, seja esperto. Alguém às vezes no almoço vai falar assim, nossa, eu vi um curso legal, né, de negócio assim, xixi, tananã, muito legal. Às vezes ele está querendo, tipo assim, eu estou pensando em avançar, eu estou pensando em fazer esse curso, mas eu estou tímido, eu não sei como é que... Irmão, aprenda a pegar os ganchos, aprenda a pegar o time da sua família. Aprenda a pegar, talvez a sua família não é a família que pede desculpa, não é a família que pede perdão, mas aprenda a pegar o time da sua família. Sua mãe, seu pai, seu marido, sua esposa fez um troço que não devia. Aí você percebe que a pessoa fez um almoço especial, ou fez, oi, eu estou saindo, você quer que compre alguma coisa? Pega o time, irmão, que a pessoa ela quer se redimir, ela está tentando voltar, ela está tentando se comunicar. A família, você tem que ser esperto também, porque a família é essa que multiplica. Mas vamos seguir, terceira coisa, meu irmão. Gênesis 2,18 vai dizer que não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. E aqui esse versículo é dividido por um ponto e uma vírgula. E disse Deus, não é bom que o homem esteja só. Ponto e vírgula. Aqui tem uma sentença. Outra sentença. Far-lhe-ei uma ajudadora que seja idônea. Nós temos um problema e uma resolução. Vamos falar primeiro da primeira sentença. Não é bom que o homem esteja só. Deus está apresentando um problema matemático aqui. Não é bom que o homem esteja só. O homem está só. Ele olha para o macaco, para macaca, para o leão, para a leoa, para o porquinho, para a porquinha. E ele está sozinho. Ele não encontra alguém onde há retroalimentação. Ele não encontra alguém onde há troca. Não há, uma devolutiva. Porque o ser humano não foi criado para ser um lobo solitário. Não é bom que o homem esteja só. Quando você está com humor depressivo, o que você quer fazer? Você quer se isolar. Depressão é doença, sim ou não? Claro que é. Se é doença, é ruim. E quando a pessoa está com humor deprimido, o que ela vai fazer? Ficar sozinho. Então, querer ficar excessivamente sozinho é uma febre familiar. Entende? É um sintoma de algo que não está bom. A solitude é algo bom, irmão. Não é ruim, não. O isolamento absoluto que é doentio. Não é ir por aí. Aqui nós não estamos falando só de casamento, mas sim de relacionamento. O ser humano foi feito para se relacionar. A família veio para resolver o problema da solidão, porque Deus está dizendo, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma família para ele. A família vai resolver esse problema dele estar só. Porque o homem tem um cérebro, meu irmão. E o cérebro é o negócio mais absurdo de complexo do planeta. E esse cérebro foi feito para interagir com o outro, ele foi feito para aprender, ele foi feito para responder. E a família veio para resolver esse problema da solidão. Se você tem uma família e se sente sozinho, tem algo muito errado. Está errado. E a gente precisa recalcular, porque a resposta do outro talvez não condiz com a minha afirmativa. Se o outro se sente sozinho, há um problema na comunicação, ou porque há falta lá, ou porque há falta aqui. Nós precisamos resolver esse meio. Se você está em família e está sozinho, está errado. A família veio para acabar com esse sentimento de solidão, meu irmão. Mas por que às vezes nós nos sentimos sozinhos? O que foi estar rindo? Por que às vezes, eu pensei que ia falar de uma besteira, né? Por que às vezes nós nos sentimos sozinhos? Porque nós não temos idôneos. Far-lhe-ei uma ajudadora que seja idônea, porque não é bom que fique sozinho. Por que às vezes a gente está sozinho? Porque você não tem um idôneo, que é a segunda parte. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Far-lhe-ei uma família idônea. Idôneo significa adequado,
é próprio, é apropriado, que convém perfeitamente. E você olha para sua família e fala, é a família Adams. Mãozinha, primo It, a mortícia, o tropeço. Às vezes você olha para sua família e você não se enquadra, não encaixa. Está errado, irmão. Que um veio do outro. A palavra ajudadora no hebraico é a palavra ezer. E a palavra idônea é keneg, que significa, ajudadora idônea significa aquela ou aquele que nos tira de uma situação da qual não podemos sair sozinhos. Olha que poderoso isso, irmão. Deus está falando assim, Adão, não é bom que você esteja sozinho. Eu vou fazer para você uma pessoa que vai te tirar de um lugar de onde você não pode sair sozinho. E a princípio esse lugar é solidão. E só uma outra pessoa te tira desse lugar. Meu irmão, olha a profundidade disso. A família é aquela que te tira de um lugar de onde você não pode sair sozinho. Não pode. Mulher não foi feita para arrumar casa. Homem não foi feito para pagar boleto. Filho não foi buscado para pegar água e comprar pão, meu irmão. Família foi feita para nos arrancar de um lugar de qual nós não podemos sair sozinhos. Eu lembro de uma frase da minha sogra, isso me marcou assim, de uma profundidade eterna. Um dia nós conversamos e ela disse o seguinte, olha, no final das coisas, no dia mau, quem vai permanecer é a família. Quando tudo der errado, quando você for mandado embora, quando te rejeitarem, quando você for dispensado e você voltar para casa, quem estará lá serão os seus para te receber. Eu falei, cara, isso é a maior verdade. Eu preciso fazer as pazes com os meus, porque no dia mau são eles que estarão lá. Eles que vão me tirar desse lugar de onde eu não posso sair sozinho. Meu irmão, eu conheço uma história e eu quero ilustrar um estudo de caso aqui com vocês, de um pai, um pastor, que lá pelas tantas, e nós vamos falar muito sobre homossexualidade nessa série, um filho que chegou para o pai, que era pastor, e falou, pai, eu sou gay, eu gosto de homem, e eu estou namorando. O pai chorou muito, ficou muito abatido, falou, tudo bem, a sua sexualidade não interfere na nossa relação, na nossa filiação, você ainda é o meu filho. Você sabe o que o nosso Deus pensa, você sabe o que a nossa Bíblia diz, mas eu sou seu pai. E o pai era aquele pai que sempre levava o filho para os lugares, né? Paizão. E o menino começou a ir para as baladas GLS, começou a ir para os botecos. E quem que levava? O pai. E às vezes ele ia para a balada, bebia, usava droga, e o pai ficava sentado no meio-fio esperando. E o menino saía ruim. E o pai pegava, colocava no carro, dava banho. Isso foi um tempo. Até que esse menino um dia saiu de uma balada e falou assim, pai, eu estou cansado. O pai falou, vamos voltar para casa? E aí ele contando essa história, meu irmão, que o que fez ele voltar foi esse absurdo amor do pai. Cara, meu pai é pastor e ele me busca em porta de balada, bêbado, com meu namorado, e ele cuida de mim, ele me dá banho, ele coloca na minha cama. E lá fora eu não tenho essa retroalimentação. E a minha família me arrancou desse lugar que eu não conseguia sair sozinho. Você está percebendo, meu irmão? A família é esse núcleo de amor que te arranca de um lugar que talvez você não consegue sair sozinho. A família é essa estrutura que te arranca de lugares onde você não consegue sair sozinho. Homens e mulheres não foram feitos para fazer as suas atribuições domésticas. Eles foram feitos para nos arrancar de lugares a qual nós não conseguimos sair sozinhos. As minhas maiores crises familiares, as minhas maiores crises momentâneas, quem estava lá era a minha esposa. Nos momentos onde eu quis desistir, nos momentos onde eu quis ir embora, nos momentos onde eu quis meter o pé e largar tudo, essa mulher estava lá. E ela me ajudou a sair de um lugar de onde eu não conseguia sair sozinho. Ajudadora idônea, essa é a família. A quarta coisa, meu irmão, eles estavam nus e não se envergonhavam, como vai dizer Gênesis 2:25. Ambos estavam nus, homem e mulher, e não se envergonhavam. A primeira família vivia nua e não se envergonhava. A nudez, meu irmão, fala de um desprendimento muito grande. E aqui, falando para adultos,
A nudez fala de um desprendimento absoluto. Adão, homem, Adão, mulher, estavam nus e não tinham vergonha. Mas quando houve pecado, eles viram que estavam nus e mesmo sendo casados, se envergonharam. Se é casado, você sabe que não tem vergonha. Homem e mulher casados. Não tem vergonha. Ou pelo menos não deveria. Se tem vergonha, a febre aparecendo de novo aí. Homem e mulher estavam nus e não se envergonharam, mas quando tiveram pecado, vestiram uns paninhos lá, porque tiveram vergonha. Mas originalmente a primeira família estavam nus, um perto do outro. A nudez fala de um desprendimento. Pessoas ficam nuas, meu irmão, basicamente 3 motivos. Eu vejo que às vezes pessoas ficam nuas por causa de dinheiro, né? Para posar para uma foto ou para vender o seu corpo. Talvez algumas pessoas ficam nuas por causa de algum inebriez, por causa de álcool, alguma substância psicotrópica que rouba a sua faculdade mental e você fica louco e arranca a roupa. Ou quer tomar banho. Ou a quarta coisa, que para mim é esse aspecto. Uma pessoa fica nua diante da outra porque ela ama tanto que não há mais reservas. Uma esposa fica nua diante do seu marido e vice-versa porque não há mais reserva entre nós. Não há mais nada que nos separa. Uma família é esse núcleo que vive uma nudez em suas relações. Uma família que vive redenção, ela vive nudez nas suas redenções. Se a relação familiar ela é cheia de roupas, de capas, de maquiagem, está errado. Se na sua casa você é X e na faculdade você é Y, está errado. Irmão, está tudo errado, tudo errado. Se você não pode ser quem você é na frente do seu pai, da sua mãe, está errado. E deixa eu dar um adendo aqui, você filho, se tem alguma coisa na sua vida que seu pai e sua mãe não podem saber, está errado. Está errado. Existe alguma cultura na sua vida que os seus pais não podem saber? Está errado. Vai alugar o barracão e morar sozinho, para que você arque com as suas consequências e responsabilidades. A família ela não deve viver cheia de roupas, maquiagens, capas. Os filhos só encontram apoio no mundo porque às vezes não encontram apoio em casa. Os filhos vão aprender sobre uma sexualidade distorcida no mundo porque não aprendem em casa. Os filhos vão aprender sobre as relações no mundo porque às vezes não aprendem em casa. Porque a família tem que viver desnudada, meu irmão. Ela tem que viver sem filtro, sem make. A nudez das relações. O que eu disse nas últimas semanas, para mim o ápice da nudez familiar é o confessar das culpas. É o filho que chega para o pai e fala: pai, eu sou gay. É a filha que chega para o pai ou para a mãe e fala: mãe, eu perdi a minha virgindade antes da hora. Entende? É o marido que chega para a esposa e fala: mulher, eu tenho uma mulher, tem uma funcionária lá na empresa que está mexendo comigo, me ajude. É a esposa que chega para o marido e fala: marido, tem um homem lá na minha faculdade, no meu trabalho, que está mexendo comigo. Esse é o ápice da nudez familiar, onde as nossas humanidades não nos separam mais dos nossos. Mas se você tem que usar uma máscara na sua casa, está errado, irmão. Está errado, está zoado. Não é assim. Eu era uma criatura extremamente mentirosa. Eu casei com essa mulher, eu fiz um pacto de verdade com ela. Então a verdade absoluta lá em casa. A verdade absoluta. Ao ponto que todas essas coisas que eu relatei com vocês é uma cultura na minha casa. Nós temos um combinado. O meu melhor amigo e a minha melhor amiga vai ser a primeira a saber. Então se tem uma mulher bonita demais, parece uma geladeira de bonita, está lá no meu serviço, está lá na faculdade, está mexendo com o meu hormônio, você sabe que hormônio não é evangélico. Você sabe, né? Desejo sexual não é cristão. Ele não converte, ele é da carne mesmo. Não é do diabo, é da carne. E aí aquela mulher veio e ela mexeu comigo, eu vou falar: esposa, tem uma criatura um trem que tá dando um negócio aqui, ó. Ai, pastor, misericórdia.
Eu sou santo, holy, holy. Santo, sou incomparável, meu irmão, né? Nós temos essa dualidade, dela é a mesma coisa. Se tiver um bonitão que está mexendo com ela, nós temos um combinado, eu serei a primeira pessoa, porque eu sou um com você e eu posso te tirar de um lugar que você não consegue sair sozinho. É isso, é família, irmão. É nudez total, E a quinta coisa para nós finalizarmos, Gênesis 2:23, Adão romântico vai chegar para Eva, irmão. Ô, irmão, isso é romântico, isso é apostólico, irmão. Deus dá uma peridural em Adão. Adão dorme, anestesiou tudo. Deus chega e faz a cirurgia, arranca uma costela. Adão dormiu, meu irmão. Quando ele acordou, estava a mulher. Adão sonhou, imagina Adão está sonhando com aquela que viria. E Adão acorda, Adão olha para a mulher e fala: uau, meu Deus. Adão pegou, irmão, a mulher tinha um chip. Deixa eu te falar, casamento é chip, irmão. Você que está namorando é o chip. Se você está num relacionamento e não tem o chip, você não olha para ela e fala: uau, bicho, essa mulher, Jesus me segura. Adão olhou para ela e falou: essa é carne da minha carne, essa é osso dos meus ossos. Cara, essa mulher é demais. Você está namorando, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O seu pastor está dizendo: você está namorando e você não tem vontade de pecar com ela ou com ele? Ponto de interrogação. Ok? Nossa, que pastor mundano. Irmão, se você está namorando e não há retroalimentação, não há desejo, ponto de interrogação. Tem um negócio errado aí. Ok? A sua estrutura, meu irmão, tem um trem errado. Sabe por quê? Deixa eu te dar um conselho para quem está namorando. Eu estou em cima aqui. Olha para sua namorada, namorado, noivo, noiva. Casado, irmão? Casou. Casou com bruxa, aprende a voar. Ok? É assim. Acabou, tá? Acabou. É isso, irmão. É isso. Tá ok? Casou com bruxo, aprende a voar também, porque tem muito bruxão também, tá? Mas você está namorando, meu fofo, olha para aqui, baby. Você está namorando, olha para todos os defeitos, olha para todos os problemas, e você vai sempre pensar assim: esse defeito é para todos, sempre. Você vai olhar para a desorganização, você vai olhar para a preguiça, você vai olhar para a feiura, você vai falar para todos, sempre. Porque quem aqui é casado nessa noite vai dizer amém. Os problemas que são do namoro tendem a piorar no casamento. Diga amém. Amém. O Senhor vai transformar. Ô homem de fé, se não mudou até hoje, é difícil. Então, quando eu comecei a namorar com essa mulher e ela comigo, nós olhávamos um para o outro. E aí, quando a paixão passa, você começa a pensar: esse defeito estará para sempre. Algumas coisas Jesus tirou dela e algumas coisas Jesus tirou de mim. Outras, irmão, o caixão vai levar. Sabe por quê? Há 25 anos eu tinha esse defeito. Essa mulher não vai tirar com 6 meses. Você está entendendo? Então você precisa casar consciente. Então, se você olha e não há desejo sexual, e eu estou falando rasgado, tem um problema, amigo. Porque você vai acordar com essa mulher todo dia. E como é que vai ser isso aí? Como é que vai ser? Deixa eu te dar um negócio. Meu irmão, no namoro, parece ter um demônio do fogo, assim. E quando você casa, o demônio vai embora. Deixa eu te falar, Deus fica muito chateado com quem namora e transa, mas Deus também fica muito chateado com o casado que não faz. Os dois não estão cumprindo o propósito. Vou dizer isso mais uma vez: se você está namorando e não há desejo, eu não estou dizendo para você terminar, mas estou dizendo para você pensar. Ok? Porque Adão olhou para ela e falou: é carne na minha carne, é osso do meu osso, é isso, é perfeito. Tá? Conversa com qualquer médico, profissional, psicólogo. Meu irmão, troca, ok? Estou dizendo para você: então deixa eu ver se eu tenho vontade. Não é isso não, irmão. Você vigia. Estou sendo honesto. Um pai para a filha aqui, amém ou não amém? Não vai cair em cilada, não.
Ah, pastor, tem uma menina na igreja, tem uma que é muito feia, e um homem feio, entenda que o gênero aqui, tá? Tem uma menina que é muito feia, mas é cheia do óleo da glória, do manto. E tem uma, pastor, que é linda, mas é o demônio em pessoa. Com quem que é o caso? Com a feia cheia da unção ou com a bonita cheia do demônio? Com quem que você casa? Com nenhuma. Nenhuma. Você vai achar uma mulher que seja crente, um homem que seja crente, uma que seja bonito. E bonito não é segundo padrão hollywoodiano, é o que seja bom para você, irmão. Ok? Que às vezes você é judiado também, né, irmão? Você precisa... Vamos lá, né? Então... Mas vamos lá, vem para cá. Eu já estou perdendo, irmão. Vem para a Bíblia. Quinta coisa, ok? Em relação... meu irmão, eu tenho boca de profeta, hein? Eu fui pregar numa igreja, alguns meninos estavam comigo aqui, eu estava pregando, irmão. Estava pregando sobre, sei lá, nem sei, louvor. Aí do nada eu parei assim. Deus está falando comigo que tem um casal de namorado nessa noite que precisa terminar urgentemente. Deus já falou com você e você é teimoso. Termine hoje. E voltei a pregar. Todo mundo ficou olhando com aquela cara assim, né? Aí no final do culto uma menina chegou para mim. Passou essa palavra profética, foi para mim. Há um mês Deus tem falado para mim terminar um namoro e eu não consigo terminar porque eu sou dependente emocional dele. Mas eu preciso terminar, porque esse namoro está minando a minha fé. E essa palavra me deu força, eu vou terminar hoje. Eu não sou pastor, fui embora mesmo. Eu não sou pastor dela, fui embora. Então se eu estou falando isso para você nessa noite aqui, meu irmão, se tem algo nessa troca, onde você está olhando e não está rolando, o chip não está batendo, repense, converse comigo que eu sou pastor, converse com a Michelle, converse com alguém que é casado e vamos ajustar isso aí. Converse com seus pais, que sua família gera família. Mas quinto ponto para finalizar, que eu já estourei a minha hora. A quinta coisa, Gênesis 2:23, era a carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Eu tenho duas notícias para te dar. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim sobre esse texto. Família é carne da carne, família é osso do osso. Vou te dar a notícia boa primeiro. E sabe qual que é a notícia boa? A sua família é carne da sua carne e é osso do seu osso. Vocês são um. E agora eu vou te dar a má notícia. A sua família é carne da sua carne, é osso do seu osso. Vocês são um. Tudo de bom que você herdou da sua família. Tudo de horroroso que você também herdou da sua família. Você só é insuportável porque provavelmente o seu pai ou sua mãe é. Você só é ingrato. Por que você acha que eu sou debochado assim, irmão? Os meus colegas de sala iam na minha casa, minha mãe falava, só a canela desse menino. Olha o tamanho da orelha. Minha mãe colocava apelido em todos os meus colegas. E o pior, pegava na escola. Canelinha, orelhinha, tripinha, barriguinha. Minha mãe pegava. E por que você acha que eu sou assim? É minha mãe. Tudo que eu tenho de bom e ruim é deles. Carne da minha carne, osso dos meus ossos. Na alegria, na tristeza, meu irmão, nós seremos um. No orgulho, na decepção, na vergonha, nós seremos um com a nossa família, meu irmão. Seja um com a sua família, até porque, que opção que você tem? É eles. Eles estarão lá. Se você se acidentar, meu irmão, não quero saber dessa família. Aí você se acidenta lá, eles vão pegar seu registro e vão ligar para a sua família, porque vocês são um eternamente, meu irmão. Renato Russo já dizia, você diz que seus pais não entendem, são crianças como você. Não é isso não, como é que é? Você diz que seus pais, anotei, você diz que seus pais não entendem, mas você não entende os seus pais, você culpa os seus pais por tudo. Isso é um absurdo, porque eles são crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? O refrão maravilhoso. É preciso amar as pessoas como se não houvesse um amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade, esse amanhã não existe. É hoje que é para você ser família. Você precisa amar sua família hoje. Porque a família perfeita que você está esperando para amar amanhã, ela não existe. A família maravilhosa que você está esperando para amar amanhã, a mãe perfeita, a mãe lindona, a mãe coach, a mãe empresária, o pai robusto, essa família não existe, meu irmão. E você está deixando de amar a família real porque você está em expectativa de uma família real. Deixa eu te falar, a família ideal que te conta é mentira, ela não existe. Sabe aquela família perfeitinha da igreja? Eles são ótimos mentirosos. Se ainda não teve a oportunidade de conviver perto deles, eu amo, meu irmão, internet, eu posto tudo. Eu e minha Michelle, minha mãe.
Uma vez um pastor chegou, uma esposa de um pastor falou: nossa, eu queria ter esse relacionamento que você tem, esse relacionamento de amor, esse relacionamento de paixão. Você posta declarações para Michele: eu te amo, vocês são um casal perfeito, vocês não brigam. Eu falei: que é isso, irmão? Passa uma semana lá em casa, a gente tem que esconder a faca, tem semana. Família perfeita é uma ótima mentirosa, ou você não teve a oportunidade de conhecê-los. Para finalizar, que eu já estourei meu horário, 5 pontos para se viver uma família em redenção, que nós dissemos. Sua família precisa dominar sobre tudo. Vocês precisam frutificar e multiplicar e encher a terra. Vocês precisam não estarem só. Não pode estar só. Família conjunto, comunidade. 4º ponto, vivam nus e não se envergonhem. E 5º ponto, seja um com sua família, pois vocês são uma só carne e um só osso. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar.